Ora então, boa noite, ao posto para domingo, dia 14. Bons joguinhos, vamos ter aqui no domingo. Vamos ter que fazer já um rescaldo do que foi o dia de sábado, portanto, sem grandes demoras. Sábado, nós tínhamos em pré Liverpool, Brighton, gols marcados em ambas as partes neste jogo e no Arsenal com o Wolverhampton. Liverpool houve esse gol bastante cedo, 45 segundos de jogo. Em live tentamos ir buscar um gol HT, não veio. Um jogo claramente podia ter vindo esse gol HT. Forçamos o over à frente para a segunda parte. Liverpool até marca relativamente cedo no jogo, 50 e poucos minutos, 60. Mas já antes, o Brighton teve duas ocasiões claras de gol, nem acertou na baliza. O Liverpool, antes do 2-0, tem uma transição 3-1 que não consegue acertar na baliza. Depois do 2-0, o Brighton continua a falhar. O Liverpool continua a falhar duas bolas de Salah. Pá, um bocado ridículo não ter vindo aqui. O Arsenal acabou depois de nos estragar a nossa dobradinha. Nós até tivemos a ver a segunda parte, tivemos a tentar ali ir buscar algo e eu vou ser o mais sincero possível. O Arsenal marcou, estava 1-0, faltavam o quê? 87 e alguns minutos. Eu literalmente fechei o jogo. Só depois é que eu vi que o Arsenal não sofreu o empate e depois só conseguiu marcar mesmo no fim. No Chelsea com o Everton, só fizemos uma coisa que foi na primeira parte, forçar a linha de 5.5 cantos para aos minuto 15, minuto 20 de jogo, talvez. Ficaram a faltar dois cantos, se não me falha a memória. Jogo totalmente aberto, Everton bem. Há dois, três lances com o Chelsea que podiam ter dado remates à baliza, podiam ter dado cruzamentos, não deram nem uma coisa nem outra. Incrível como as bolas não saíram para canto. Do Everton, então, temos um lance do Grealish, que aquilo não dá golo, não dá canto, não dá nada. Temos um lance do DDI, não dá golo, não dá canto, não dá nada. Um lance do O'Brien, completamente sozinho, mandou a bola para a bancada. Facilmente podia ter vindo aqui, a linha dos cantos não vieram. Não me arrependo de nada daqui dessa entrada. Continuando, o que é que nós fizemos? O que é que nós fizemos mais hoje em termos de entradas? Fomos ao jogo do Sporting, nós tínhamos uma entrada em pré mais 3.5 antes do Sporting, a favor na primeira parte. E o Sporting, um bocadinho como eu tinha falado no vídeo, teve aquelas dificuldades iniciais que eu estava a prever, por causa um bocadinho dos jogadores que poderia ter disponível. A ala esquerda com mangas não é a mesma coisa com Pote ou com o Kenda ou o que é que seja. E o Sporting ganhou 3 cantos, até que relativamente de forma rápida no jogo, só que de repente o Sporting marca aos 32, 35, aos 37. Faz ali 3 golos de repentinos e acaba por rapidamente levar o jogo, resolver a partida e já não forçou tanto nos últimos 5, 10 minutos da primeira parte. E acabou por, quando nos a faltar um canto, tínhamos a outra odd, que era o Sporting a vencer ambas as partes, acabou por vir. Em live fomos buscar o Sporting mais 5.5 golos no jogo a 1.60. Eu ainda pensei em forçar na linha do Sporting, porque falhei o timing de forçar golos do Sporting, mas aproveitei ali o mais 5.5, porque o Aves estava a ter ali uma outra transição. O Sport depois começou ali a mexer muito na equipa e o Aves teve ali uma outra transição com espaço, então preferi ir nesse 5.5, acabou sim por vir. Dois golos aqui do Sporting, veio o 5-0 e depois veio com alguma naturalidade o 6-0 também, mesmo já tenha sido a cair perto do fim. Acho que em termos de entradas em live, fomos buscar o mais 3,5 no Offenheim com o Hamburgo, na Alemanha, neste jogo aqui. Pá, o mais 3,5 veio com 4 golos, com mais 2 golos do Offenheim, imaginem. E acho que fomos buscar o mais 2,5 no Atlético de Madrid com o Valência também, em live, live na plataforma Roxinha. Portanto, foi um dia que terminamos ligeiramente por baixo, mas pronto, faz parte. É o que é. E como vocês sabem que eu tenho falado disto sempre nos vídeos, vamos para o que interessa. Bayern de Munique contra a equipa do Mainz. Bayern que vem de vencer o Sporting por 3-1, vai apanhar o Mainz que está literalmente em último. E vocês já sabem onde é que eu vou parar, certo? O Bayern está com um modo espetacular de 1.10, empate 11, Mainz 22.0, mais do meio está 1.21, mais do 3,5 está 1.57. Já sabem onde é que eu vou terminar aqui muito rapidamente. O Bayern vem 3, 4 vitórias seguidas. São Paulo, União de Berlim para a taça. Stuttgart para o campeonato 5-0. Vence o Sporting para a Champions. Mais de 1.5 gols HT a 1.70. Estou dentro. O mercado já começa a levar uma correção nesta linha aqui do Bayern. Também não ajuda a defrontar o Mainz. O Mainz que fora tem 6 jogos, uma vitória, um empate, 4 derrotas, 6 gols marcados, 3 gols sofridos. Escusado será dizer falar do Bayern, né? 7 jogos, 7 vitórias, 29 gols marcados, 4 gols sofridos nos últimos 5 jogos. Só o jogo do Sporting é que não marcou na primeira parte. Outra odd vos mencionar, Bayern para marcar ambas as partes a 1.36, Bayern gols marcados nas partes a 1.33, outra odd que eu adoro também, Bayern a vencer ambas as partes a 1.75. Esta equipa do Mainz tem muitas dificuldades, o Bayern vem numa vitória justa contra o Sporting,
que dá a resolver rapidamente o jogo, portanto vamos por aí. Friburgo contra a equipa do Borussia de Dortmund, estamos a falar de terceiro contra décimo, um Friburgo que até está muito bem na questão da Liga Europa, que se não estiver até venceu o Salzburgo. Friburgo 3.28, empate 3.52, Borussia Dortmund 2.17, mais do meio 1.24, mais do meio 1.80. Nos últimos 5 jogos, apenas aqui ficou um 0, aqui teve over 2,5, over 2,5, quase over 2,5, over 2,5 com ambas marcam. Aqui no Friburgo tivemos over 2,5, quase over 2,5, over 2,5 aqui foi under. Em termos de confrontos diretos, o ano passado ficou 4-0 para o Dortmund em casa, 4-1 fora. Antes disso, 3-0, 4-2. Se olharmos aqui aos últimos joguinhos, ambas marcam nos jogos de Dortmund 70% dos jogos, 60% para o Friburgo. Pegando nisto, over 2,5 a 1.80, I'm fucking in, estou dentro. Over 2,5 pintou em 60% dos jogos do Friburgo, 80% das vezes o Dortmund deixa lá o seu golinho. Primeiro a marcar o Friburgo 80% das vezes, ligeiramente superior ao odd do Dortmund. Primeiro a sofrer, depois marca a cada duas vezes que isto acontece. O Friburgo, ou seja, a cada 2 golos sofridos, o Friburgo marca de seguida e marca ambas as partes a cada 2 jogos. Portanto, pegando nisto, mais de meio 1.80 gosto muito, e gols marcados nas partes 1.70 também estou dentro. O Dortmund, que fora de casa tem 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 12 gols marcados, 7 gols sofridos. O Friburgo tem 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 13 gols marcados, 8 gols sofridos, não perde. Nos últimos 5 jogos em casa, o Friburgo não perdeu. Okay? Os últimos 5 jogos em casa, o Friburgo não perdeu, repito. E nos últimos jogos fora do Dortmund também não perde há 3 jogos. Continuando, Sunderland contra a equipa do Newcastle, 10º contra 12º. O Sunderland já não está tão para cima na tabela, o que é perfeitamente natural por esta altura aqui do campeonato. Então, falo de um Sunderland a 3.32, empate 3.32 também, Newcastle 2.25. Aqui vou jogar o simples do simples, mais de meio 1.30, gosto muito. Os últimos 5 jogos do Sunderland, perdeu fora com o City 3-0, empatou em Anfield a uma bola com o Liverpool, venceu o Bournemouth 3-2 em casa, depois de estar a perder 2-1, perdeu com o Fulham fora e empatou com o Arsenal em casa por 2 bolas. Reparem que o Sunderland em casa, a última derrota data de 3 de maio e foi no Championship. O Sunderland não perdeu em casa, okay? O Sunderland é das equipas que ainda não perdeu em casa, 14 golos marcados, 7 golos sofridos apenas. O Newcastle a jogar fora é um bicho bem diferente do que é jogar em casa, reparem na diferença. Newcastle fora de portas, 7 jogos, 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas, 7 golos marcados, 9 golos sofridos. Gosto muito aqui do over 1,5. Isto é derby, importante frisar. Mais do meio está 1.30, golos marcados nas partes a 1.82, para mim espetacular, para mim uma das odds do dia. E mais 3.5, desculpem, mais de 4.5 cantos HT a 1.75, também me parece muito interessante. O Sunderland tem uma média de cantos a favor 2.5, o Newcastle a sofrer cantos na primeira parte 3.6, a ganhar 2.6, e isto é derby, pode ser um jogo bem aberto. Repito, o Sunderland em casa não perde, ainda não perdeu, aliás, nesta liga, nesta Premier League, ainda não perdeu em casa. O Sunderland é das poucas equipas que ainda não perdeu em casa. Aliás, acho que é a única equipa que ainda não perdeu em casa, a par do Arsenal, em termos de Premier League, e o Newcastle é das piores equipas a jogar fora. Gosto muito deste over 1,5. O over 2,5 está a 2 de odd. Prefiro mais para o live e buscar esta odd consoante o que tivermos aqui no jogo. Portanto, frisar que isto é derby. E o gol marcado nas partes, juntamente com o odd que eu vos falei de cantos, para mim, top Xuxa. Finalizando aqui só mais uma odd. Handicap mais de 1,5 a favor do Sunderland, 1.20, também gosto bastante. Continuando, Palace, que vai defrontar a equipa de CD. Palace, que vem aqui de 3 vitórias seguidas, venceu Burnley, venceu Fulham e venceu Shelbourne, contexto de Conference League. Já o City vem de 4 vitórias seguidas, vence Leeds United, vence Fulham, 2 jogos com muitas dificuldades, vence o Sunderland um bocadinho mais de forma tranquila e foi vencer a Madrid por 2 bolas a 1, aqui um bom índice motivador para a equipa de Guardiola. Sabe que o Arsenal já venceu a sua partida, mas com muitas dificuldades. Atenção a isso. Palace 3.95, empate 3.90, City 1.86, mais 2,5 1.90, mais 2,5 1.67, desculpem. Nos últimos 5 jogos, apenas o jogo contra o Leverkusen não teve mais 2,5, ficou apenas 2-0. Nos últimos 5 jogos do Palace, apenas um deles teve under 2,5, os outros foram over 2,5. Nos últimos duelos, nos últimos 5 duelos, 1-0 aqui para o Palace, 5-2, 2-2, 4-2, 2-2. Nos últimos 5, apenas 2 foi under 2,5. Eu gosto deste over 2,5, mas um bocadinho, como falei ali no Sunderland com o Newcastle, prefiro mais esta odd aqui para o live. Para pré, gosto muito de gols marcados nas partes a 1.60. Eu gosto muito do handicap mais de 1.75 a favor do Palace.
Palace em casa vai tentar ter um jogo um bocadinho diferente. É um adversário que bate-se muito bem contra estas grandes equipas. Teve a vencer o United, apesar de ter levado comeback a partir de 2 livros diretos nesse jogo, mas deu muita luta ao Man United e, como vocês viram, ficou apenas 2-1. Gosto muito deste handicap mais do 75 aqui a favor do Palace. Em termos de cantos para pré, também gosto muito do City a ter na primeira parte 2 cantos a 1.44, pegando aqui numa entrada do City, porque o City vem motivado em 4 vitórias seguidas, apesar de 2 delas terem sido arrancadas a ferros, mas vem de uma excelente vitória em termos de contexto europeu. O Arsenal, apesar de o City está obrigado a vencer porque o Arsenal já venceu, o City viu que o Arsenal venceu com algumas dificuldades, portanto o City pode ganhar aqui, vencendo aqui um terreno extremamente complicado de se passar na Premier, como são muitos, pode ter aqui um bom jogo para se galvanizar em busca do Arsenal. Antes de irmos ao Benfica, Deportivo de Alavés, Real Madrid. O Real Madrid vem de um momento péssimo. Portanto, o Real Madrid, péssimo no sentido em que tipo, não ganhou o Vallecano, não ganhou o Elche, foi vencer o Olympiacos 4-3 e sofreu 3 golos. Empata com o Girona, vence o Atlético fora 3-0, para depois perder com o Celta em casa, para depois perder com o City em casa para a Liga dos Campeões. Já se diz, continua-se a dizer que o senhor Xabi Alonso vai de sopa. Alavés vem 2 vitórias, contexto Copa do Rei e Real Sociedade em casa. Antes disso tinha tido 3 derrotas, perdeu com o Girona, perdeu com o Celta e perdeu com o Barcelona. Alavés 5.50, empate 3.92, Real Madrid 1.73. Não gosto desta odd do Real Madrid 1.73. O Real Madrid não vai contar com Arnold, Fran Garcia, Carreras não joga porque foi expulso, Militão está lesionado, o Mbappé não sei se já está em condições de partir de início. O Real Madrid tem 36 pontos com menos, um jogo pode fazer 39. O Barcelona já vai com 43, o Barcelona neste momento tem 5 vitórias seguidas. O Real Madrid tem uma vitória nos últimos 5 jogos. O Real Madrid a jogar fora de portas tem uma derrota, 3 empates, 5 vitórias. Nos últimos 5 jogos a jogar fora, ganhou, empatou, ganhou. Foi na casa do Atlético, um jogo até difícil. O Alavés em casa tem 8 jogos. O Alavés em casa é um bicho totalmente diferente. 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Tem uma derrota nos últimos 5 jogos a jogar em casa o Alavés. Venceu 3, empatou 1. Portanto, aqui, e olhando às dificuldades que o Real Madrid pode apresentar no jogo, mais 2.0, handicap a favor do Alavés a 1.21. Este mais 2,5 pode ser interessante trabalhar até pela questão do Real Madrid andar a sofrer alguns golos. Os últimos jogos do Real Madrid têm dado a cada 2, ambas marcam. Alavés, ambas marcam 60% das vezes, portanto, já é acima de cada 2. Estamos a falar de 2 equipas. O Real Madrid tem uma média de um golo marcado nas primeiras partes, 1.2 a marcar nas segundas, 0.9 a sofrer nas segundas. O Alavés marca um bocadinho mais, marca de forma igual na primeira que o que marca na segunda, olhando aos últimos jogos, mas sofre um bocadinho mais nas segundas partes. Eu gosto deste 2,5 a 1.80, sempre a ter uma perspectiva de que o Alavés possa marcar, inclusive o Real Madrid aqui para cima, e gosto muito de golos marcados nas mesmas partes a 1.70. Terminando, vamos aqui ao Benfica. O Benfica vem de uma excelente exibição, possivelmente a melhor exibição da época, contra a equipa do Nápoles, e também não perdeu no derby contra o Sporting. Estamos a falar aqui de um Benfica que vai a um terreno muito complicado. O Moreirense em casa tem apenas, olhando desde o início do campeonato, uma derrota que foi com o Porto, empatou com o Famalicão e teve a perder 1-0. O Moreirense nos últimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos em casa marcou sempre, independentemente do adversário. Estoril, Alverca, Vitória, Rio Ave, Casa Pia, Porto e Famalicão. Já o Benfica a jogar fora, sofreu do Nacional, não sofreu do Ajax, não sofreu do Atlético, não sofreu do Vitória, sofreu do Newcastle, não sofreu do Chaves, não sofreu do Porto, sofreu do Chelsea, não sofreu do AVS, sofreu do Alverca. Tem aqui alguns golos feridos de algumas equipas tidas como mais enfraquecidas comparado a este Moreirense. Moreirense 1.87, desculpa, 1.87. Moreirense 8.77, empate 4.48, Benfica 1.38, mais de meio 1.24, gosto deste mais 2,5. Mais 0.5 HT está 1.24, gols marcados das partes está 1.70, também gosto muito, mas as odds que eu mais gosto aqui são o handicap mais 2,5 a favor do Moreirense a 1.25, o handicap de mais de 1.75 a favor do Moreirense a 1.54, ok? Handicap mais de 1.75. Porquê? O Moreirense em casa, como já mostrei aqui, tem uma derrota desde que começou o campeonato e foi com o Porto. E teve a ganhar um 0 esse jogo, se não me falha a memória. O Moreirense em casa tem 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate, uma derrota, 12 gols marcados, 7 gols sofridos. Okay? O Benfica a jogar fora ainda não perdeu. Tem um empate, 5 vitórias, 11 gols marcados, 2 gols sofridos. Mas o Moreirense em casa tem dado muito trabalho a qualquer equipa que tem lá passado. O Porto, que se lhe diga. O Benfica é um facto. Veio num excelente jogo contra o Nápoles e também de um bom jogo aqui contra o Sporting, verdade seja dita. Nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum. Vem de vitórias importantes. O Ajax não perdeu com o Sporting. A vitória arrancada a ferros na Madeira ao Nacional. A boa vitória contra a equipa do
contra a equipa do Nápoles. Aqui a questão é, o jogo com o Nápoles foi sempre um bocadinho mais aberto. Foi sempre um Nápoles sempre a tentar algo com o jogo, a querer também tirar dividendos do jogo. O jogo com o Moreirense, que em alguns momentos pode não ser assim tão aberto e tão disponível para tal. Podemos ter aqui um Benfica com maiores dificuldades. O Benfica tem mais dificuldades quando apanha equipas em blocos médios, em blocos baixos. Portanto, daí eu mencionar aqui os handicaps a favor do Moreirense, que é onde eu vejo mais valor do que propriamente entrar na odd do Benfica a 1.40. Podemos estar aqui a falar na segunda-feira do Benfica amassar a equipa ter amassado a equipa do Moreirense Cónicos. Mas prefiro, para mim, há mais valor por trás do handicap a favor do Moreirense do que propriamente aqui a questão do uma odd a favor do Benfica, certo? Daí eu mencionar aqui o mais do e-mail. O over 2,5 está a 1.84, fico de fora. Prefiro pensar este over 2,5 se tivermos um Moreirense a ganhar o jogo, certo? Porque o Benfica a vencer o jogo pode não ser assim tão propício para o over, porque o Benfica com o Mourinho, perdendo um ou outro jogo, é uma equipa que gera muito bem as partidas e consegue ser cínica com elas. Até um bocadinho o jogo com o Nápoles é um bocadinho exemplo disso depois do 2-0 ali a partir dos minutos 65, 70. Portanto, este over 2,5 poderá sempre ser interessante pensando no modo em que o Moreirense marca, o Benfica está a ganhar 1-0, o Moreirense empata, ou até o Moreirense marca primeiro, para trabalharmos esse over, até para trabalharmos raízes do Benfica. Se o Benfica tiver uma entrada forte no jogo, será muito interessante para trabalhar cantos a favor do Benfica. Se temos o Moreirense a não conseguir sair, trabalhar cantos a favor do Benfica, pode aqui ser muito giro também. Isto, para mim, são as odds que eu acho mais interessante. Amigos, já sabem, estamos aí com o vídeo. Hoje não foi assim um dia, se as contas não me falham assim por cima, foram uma stake talvez, uma stake perdida, 2 stakes, se não me falha aqui a memória. Mas pronto, é o que é, estamos aqui na luta. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, se acham que estamos a fazer bem as coisas, comentem, partilhem. Partilhem o canal com amigos vossos, com malta vossa, para ver se conseguimos pôr isso aí com 2.000 subscritores, que ajudava imenso aqui na nossa luta. Nosso crescimento, se querem de alguma forma apoiar isto, Bet7 ou Winugo, quer uma, quer outra, já ao fim de 99 minúsculos. Toda a informação nas minhas redes sociais, no meu site está na descrição, no Telegram também. Estamos conversados. Vemos no próximo aposto que sairá para segunda-feira.